Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Grupo Espírita Irmãos do Caminho. É sempre uma alegria muito grande ter todos vocês aqui. A nossa casa é para nós um refúgio, um consolo, um acolhimento. E todas as noites de quintas-feiras, às 20 horas, nós temos aqui a nossa palestra pública como parte da nossa atividade de assistência espiritual na casa. Então, após a nossa palestra, nós temos o passe magnético para quem tiver interesse, tá? Hoje nós vamos receber o Neylor, que vai nos falar sobre renúncia. Mas, como parte da nossa preparação, nós vamos fazer uma leitura pequena de uma mensagem. Antes disso, nós vamos fazer a leitura das nossas atividades aqui na casa. Quando nós divulgamos as nossas atividades, nós fazemos isso como um convite para todos vocês que estão aqui presentes e os que estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube. A nossa casa fica no Comércio do Solar de Brasília, Bloco A, salas 202, 204. Vamos lá. De atividades na casa, nós temos, aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, nós temos a evangelização infantil. Quem tem criança em casa, jovem em casa, adolescente em casa, seja muito bem-vindo. Nós chegamos aqui a partir das 9 horas, fazemos uma pequena confraternização ali, tomando um lanchinho, e às 9h30, 9h45, nós já começamos a Alegria Cristã e distribuímos as crianças nas salinhas. Paralelo a isso, nós temos o grupo de pais, que é um encanto, é uma maravilha, porque nós estudamos, falamos sobre a educação dos nossos pequenos e a nossa responsabilidade de trazê-los para a evangelização. Temos às segundas-feiras, às 19h30 até às 20 horas, o estudo, que é a leitura e reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma atividade que funciona durante meia hora. Quem tiver interesse, venha participar, porque é uma atividade extremamente importante para todos nós, é uma atividade de harmonização da casa, fortalecimento das nossas barreiras magnéticas, e ler o Evangelho é sempre muito consolador e confortador. Temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece todos os sábados a partir das 17 horas. Temos aqui um curso de introdução e integração à casa, então sejam todos muito bem-vindos, ainda que você já tenha estudado a doutrina em qualquer outro lugar. Estudar nunca é demais, porque não existe espírita sem estudar a doutrina espírita, não é assim? E não existe formação doutrinária, então a gente está sempre começando e recomeçando. E cada vez que a gente faz um semestre, por incrível que pareça, a gente sempre aprende alguma coisa nova, né? Então, sejam bem-vindos a partir das 17 horas, nós estamos aqui esperando todos vocês. Temos às segundas-feiras à noite, mas já é um estudo remoto, é o estudo do livro A Gênese, que funciona das 19h30 às 21 horas. As nossas palestras, todas as quintas-feiras, como eu disse para vocês, essa é uma tarefa ininterrupta. Nós não paramos, porque pronto-socorro não pode fechar portas. Então, independentemente se é feriado, se é Páscoa, se é Natal, se é Réveillon, seja lá o que for, nós estamos aqui, a nossa casa está de portas abertas, porque, como eu disse para vocês, isso faz parte do nosso atendimento espiritual na casa. Portanto, essa é uma tarefa que nós não paralisamos, tá? Temos o bazar beneficente, que acontece nas salas 216. Esse bazar funciona como um voluntariado. Então, nós temos aí segunda, terça, quinta e sexta, mas nem todos os dias nós temos trabalhador voluntariado para lá. Então, é importante que vocês liguem neste número 99884-2898 para saber os horários de funcionamento, tá? Temos o nosso chocolate fraterno, a nossa coordenadora é a Tati, está ali, toda primeira quarta-feira do mês. Então, nós preparamos um lanchinho, chocolate fraterno, até suco vem também, né, Tati? Às vezes vem sopa, bolo, nós preparamos isso em casa, trazemos aqui, fazemos uma prece, uma fluidificação de todo aquele lanchinho e saímos para a UPA de São Sebastião. Muito interessante, porque quando nós lá chegamos, sempre vem as pessoas que moram na rua, às vezes os funcionários que ficaram o dia todo ali, não conseguiram sair para lanchar, às vezes alguém que está acompanhando o paciente, ou mesmo o paciente que está o dia inteiro e não pôde sair para se alimentar. Naturalmente, nós conversamos, entregamos uma mensagem, fazemos a divulgação do evangelho e convidamos para casa. É uma tarefa magnífica, né, Tati? Depois retornamos para cá, fazemos a prece de encerramento e seguimos para os nossos lares. O projeto Almofadas do Coração acontece na primeira e na terceira quarta-feira do mês. É um projeto que nós já sabemos aqui, né?
se torna uma sala de costura, né? Dividimos aqui as costuras, as mesas, e as voluntárias vêm e elas confeccionam almofadas em formato de coração. E nós distribuímos no hospital de base, não é isso? No HUB, né? Para as mulheres que fizeram mastectomia. Ali vai um carinho, vai uma mensagem e vai o conforto, porque a gente sabe que quando faz o esvaziamento axilar, né, elas têm muitas câimbras, dói muito, e também homens, né, que agora fazem o esvaziamento axilar. Enfim, nós doamos a nossa almofada e vai ali o nosso carinho, a dedicação e uma mensagem de conforto e de consolo. E agora nós vamos fazer a leitura da... Hã? Ah, é verdade. Nós temos aqui uma biblioteca rica, viu, gente? Bastante livro. Normalmente a gente indica para o palestrante os livros e ele às vezes divulga aqui e a gente procura aqui na biblioteca e fiquem à vontade, porque não tem prazo. Vocês podem pegar, ler, levar para estudar, não tem problema, tá? Fiquem à vontade de olhar ali, ou se quiser ficar aqui na casa um dia para poder ler, enfim, vamos nos valer do que nós temos aqui de informações por meio dessas mensagens, né? Ah, e um detalhe importante, tá, gente? Eu falei que tudo isso aqui é um convite ao trabalho. A biblioteca também. Porque se nós tivermos gente aqui para trabalhar, abrir aqui para ficar 1, 2 horinhas por semana, um diazinho se você estiver livre, mas aí o trabalho é voluntariado até você assumir. Assumiu, passou a ser obrigatório, né? Então, assim, assumir lá um dia, 2 horinhas daquele dia. Então, naquele dia você vem, a responsabilidade é abrir, deixar a casa aberta e ficar aqui aguardando. Pode não chegar ninguém encarnado, mas eu garanto que desencarnado vai ter um monte, né? E é importante, porque às vezes a casa aberta, alguém chega, que está passando aqui no corredor, né? Já aconteceu de, às vezes, por acaso a gente vir aqui para fazer alguma coisa e a pessoa fala, ai, que bom, encontrei a casa aberta. Porque sempre passa e às vezes não consegue nenhuma informação. Sim, com certeza, com certeza. Então, agora nós vamos fazer a nossa leitura. Quem? A Inês fala, não tem jeito, não tem jeito. Renúncia. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 5. Se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova e ajuda teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentir-lhes o coração com o teu coração na senda redentora e ajuda teus filhos. Se teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los no calor de tua alma ante o sol da verdade e ajuda teus amigos. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa devotamento maior. Nele mesmo, Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo. Esquecido de muitos e por muitos relegado às agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhes diz, confiante, eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Emmanuel, mensagem do livro Espírito da Verdade, de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Vamos fazer uma... Como sempre, abrimos os nossos trabalhos com uma prece, aproveitando a sintonia desta mensagem, levando os nossos sinceros sentimentos a Jesus e muito intimamente dizendo a Ele o motivo que nos trouxe aqui. Senhor Jesus, sabedor de todas as nossas necessidades mais íntimas, nós te rogamos nesses instantes as tuas bênçãos para a execução deste trabalho. Trabalho que o nosso companheiro Neylor, certamente de maneira muito dedicada, preparou para nós nesta noite, onde vamos refletir sobre a necessidade de estar contigo, de reconhecer a maravilha, as belezas, de conhecer e vivenciar o teu Evangelho. Por isso, Senhor, nós te rogamos, abençoe-nos uma vez mais os propósitos de aqui estar, e que a espiritualidade amiga, aproveitando este momento
tão importante para todos nós. Reconheça em nossos corações a genuína vontade de estar com Jesus, tanto quanto Ele está conosco, e auxiliar-nos, uma vez mais. Que assim seja. Você tem até 15. Boa noite. Quero agradecer a casa por esse convite, né? Mais uma vez. Eu tive aqui, acho que ano passado ou um tempinho mais. Eu sei que tem um tempinho. Bom, o tema é esse, né? Renúncia, que a casa pediu para a gente conversar com vocês, para a gente fazer essa reflexão na noite de hoje, né? E a leitura inicial já deu um pouquinho da ideia do que é renúncia, né? Essa palavra renúncia dá para a gente assim uma ideia meio pesada. Isso aqui é melhor? Sim? Fica melhor? Será que está com áudio bom? Então, quando a gente pensa na ideia de renunciar, parece que é algo que eu tenho posse, né? Eu que sou ali da área do direito, a gente não pode, às vezes, por exemplo, renunciar direitos. Às vezes a lei até nos proíbe de renunciar um direito que é seu. Não tem como, né? Às vezes vai fazer um contrato ali e colocam cláusulas para que você renuncie coisa que você tem como direito. Então, a legislação não permite. Então, a gente tem aquela ideia de que você está de posse de algo. E renunciar passa essa impressão de que a gente vai perder alguma coisa. Mas, aqui, a renúncia não é perder. A renúncia que nos é proposta aqui é escolher. Então, vamos lá. Imagina que você está carregando ali um fardo. E dentro desse fardo encontra-se pedras pesadas. Você está ali arrastando, né? Que são os nossos sentimentos. Aqueles sentimentos mais deletérios. Orgulho, egoísmo, né? Prepotência, arrogância. Todos aqueles famosos sentimentos que a gente às vezes fica carregando e de repente alguém aparece e lhe oferece flores. Mas você está aqui segurando o fardo. Você tem que largar, você tem que abandonar esse fardo para pegar as flores. Essa é a renúncia que a nossa doutrina vem para poder mostrar para a gente hoje. Às vezes nós, por sermos muito materiais, ficamos ali, meu orgulho. Eu tenho orgulho de determinada coisa, eu não vou abandonar isso. Mas o convite que é feito é esse. E o Evangelho segundo o Espiritismo, né, ali no capítulo 18, ele vem falar dessa porta estreita. E quantas vezes a gente já ouviu passagens da Bíblia, né, como o buraco de agulha, né, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Por que a gente pergunta, né? A gente vai fazer essa reflexão. Esses tipos de reflexão é que acontecem nos estudos, né? Nos estudos que a gente faz
da doutrina, nos estudos sistematizados, né? São esse tipo de pergunta. Por quê? É porque a pessoa não quer abandonar aquilo que é momentâneo. Porque só vai acontecer aquilo, por exemplo, a riqueza, ela tem alguma serventia no plano espiritual? O bem material? Não tem. Tem uma serventia aqui, no plano terreno, né? No plano material, ela tem uma serventia e é necessária, nós sabemos. Mas, às vezes, a pessoa fica presa somente àquilo. Ele acredita que tudo se resolve, mas nós sabemos que não. Agora, o que realmente tem valor, né? Então, quando a gente consegue compreender através do que é essa porta estreita, como é que você passa por uma porta estreita se você estiver carregando um monte de coisa? Não vai passar aquelas coisas. Então, a ideia do camelo passar pelo buraco da agulha é que ele precisaria ali tirar toda a bagagem que ele traz ali. Eu conheço uma história, eu conheço um trechinho que é o seguinte. Lá nos muros de Jerusalém existiam umas portinholas pequenas, chamadas de buraco de agulha. Eles chamavam elas de buraco de agulha. Olha, eu não tenho certeza se isso é uma história, né? Então, eu ouvi essa informação. Então, os viajantes, porque Jerusalém é uma cidade fechada com muros. Então, dava um determinado horário, eles fechavam o portão, né? Para ficar ali vigiando, né? Então, às vezes, vinha uma caravana ainda na estrada, não conseguiu chegar no horário, o portão está fechado. Aí eles tinham essa alternativa de entrar por uns portõezinhos que eram baixinhos, chamados de buraco de agulha, porque parece o buraquinho da agulha. E para o camelo passar por lá, tinha que despojar, tinha que tirar toda a carga que estava em cima dele, fazer ele ajoelhar para ele conseguir passar e entrar na cidade. As pessoas tinham que se abaixar para entrar na cidade. Então a gente tem uma ideia, você tem que abandonar a carga que você está carregando para poder conseguir entrar na porta estreita, né? Então, a renúncia é um movimento, né, de liberdade e não de privação. Não é que você está perdendo algo. Na verdade, você está ganhando. E nós vamos descobrir aqui, né? Então, assim, Jesus é o nosso maior modelo de renúncia. Imaginamos Jesus lá nos planos de luz. Mas ele decidiu reencarnar. Ele decidiu vir. Ele decidiu passar pelas dificuldades que nós passamos, que é o sofrimento que a gente tem, dores, né? Sentir dor, as dificuldades de ter que dormir, de ter que comer. Então Jesus vem, e vem como um exemplo, porque ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim mostrar que é possível cumprir a vontade de Deus, a vontade do Pai. E olha, a gente tem trechos na Bíblia, principalmente, por exemplo, antes dele ser preso, né, pelos romanos, quando ele está lá no Monte das Oliveiras e pede para os discípulos ficarem ali em vigília enquanto ele vai, a gente tem os trechos onde Jesus fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então ali você consegue perceber que mesmo um espírito iluminado como é Jesus, ao estar na carne, ele fez aquela pergunta, se seria possível afastar o cálice. Que cálice? O da cruz, o da crucificação. Mas ele continua. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Porque tem um propósito.
E depois que ele passa por todo aquele sofrimento, e toda a jornada dele é uma jornada difícil, né? Perseguido, né? As pessoas, ele não conseguia convencer aqueles da região onde ele surgiu ali. Ele teve que andar. As pessoas esperavam um guerreiro, né? Um senhor dos exércitos que viesse para combater Roma. E aí vem um homem simples, mas maravilhoso nos ensinamentos, porque ele veio falar da vida futura, ele veio falar da vida eterna, aquela que é o nosso objetivo, né? Então, ele fez sempre a vontade do Pai, né? E muitas vezes não foi compreendido. Os próprios discípulos questionaram dele, né, algumas coisas. Nós temos aí vários exemplos, como, por exemplo, Pedro ali, que falou: Senhor, eu vou com você até a morte. E no primeiro questionamento, ele estava com ele, não sei quem era. Negou 3 vezes. E depois, quando Jesus retorna, quando Jesus aparece para ele, Jesus, o primeiro que ele fala com Pedro: você me ama? Você me ama? Pergunta 3 vezes, a mesma quantidade de vezes que ele negou Jesus lá naquele momento, né? Então, Jesus é sim o nosso mestre, nosso guia, mas às vezes a gente pensa assim: nossa, mas Jesus está lá, né, bem na frente da nossa caminhada. Mas ele veio para mostrar, é possível? É possível. Então vamos ver. A gente também tem essa condição de renúncia com o relacionamento entre a nossa casa, nossos familiares. Por quê? Nós queremos, às vezes, por exemplo, inicia-se um trabalho na doutrina espírita. Eu falo que é o seguinte: para mim, o Senhor foi misericordioso de me entregar essa doutrina para que eu conhecesse. Aí eu vislumbrei, fui com toda a sede ao pote. Tropecei, caí, me machuquei, mas eles estão sempre ali nos acompanhando. Os irmãos de caminhada é muito importante. A casa espírita, né? As obras de Kardec, para que a gente possa compreender tudo. A doutrina vai nos explicando e vai nos confortando. E aí você muda. E os seus amigos, familiares, as pessoas que você convive: nossa, mas como você está mudado, né? Você era aquele que não perdia uma sexta-feira no boteco. Agora nem bebe mais. Meu irmão. Mas eu não te julgo porque você está indo para o boteco, mas aquilo ali eu já percebi que não é para mim mais. É natural, porque a graça vai te enchendo e você vai trabalhando. E o Senhor, ele fala, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? E é isso que a gente experimenta. Mas num primeiro momento, quando a gente está renunciando o egoísmo, o orgulho, essas coisas que a gente acredita que tem posse, né? Não, posso isso, eu posso aquilo. Mas você é por escolha que vai renunciando. Às vezes tem recaída, às vezes fica se questionando: será que eu estou no caminho certo? Será que eu fiz uma escolha certa? Eu posso dizer para vocês que também existe uma certa influenciazinha que a gente não vê e que estava acostumado com aquele seu ritmo mais distante, né, do Evangelho,
mais distante do Senhor. E eles não querem que você mude. Mas só que a luz, né, quando você vai se iluminando, ela incomoda. Ela incomoda as trevas. Você pode ver, a treva está lá fora, a escuridão está lá fora, ela não entra aqui. Agora, essa luz que está aqui, dessas lâmpadas, lá de fora você vê. Então, é a luz que entra na treva, não é o contrário. Nós não podemos permitir que as influenciações, que essas coisas que às vezes é nossa mesmo, porque também a gente não tem que ficar com a ideia de que toda coisa que acontece é influência de obsessor, né? Não, às vezes nós mesmos nos auto-obsediamos. Por causa exatamente desse pensar constante, o tempo inteiro. E aí o que o Senhor vem nos falar com relação aos nossos familiares? Eu sou de berço católico, estou na doutrina acho que há uns 15 anos, nem estou fazendo mais conta. Mas ainda em casa, a minha família assiste missa. E eu vou à missa no domingo com a minha família. Minha esposa, minhas filhas. Mas eu faço evangelho no lar e elas estão lá comigo. Às vezes, não assistem, né? Não fazem o evangelho. Não tem problema. Eu não cobro. Eu não faço essa cobrança delas. Mas sabe o que acontece? Elas vão assistir a missa, o padre faz lá a homilia, né? E às vezes elas chegam em casa, pai, o padre falou um negócio lá que não é a mesma coisa que a doutrina já nos ensinou. E com isso, elas já começam a questionar. Mas eu deixo bem claro, minha filha, tudo depende de grau de evolução, né? E não pense que porque você está estudando a doutrina espírita, que você deu um salto quântico. Não, não deu. É bem pequenininho o degrau, né? Mas, olha a misericórdia do Senhor de nos permitir essa doutrina. E digo mais, aqui não tem hierarquia. Aqui não tem um que diz é assim. Não. O convite da nossa doutrina é pega o livro, lê e se questione. Passe pelo crivo da razão. Questione tudo. A gente questiona muito, principalmente quando está no começo ali do ESD e tudo. Só que vem muitas respostas. E olha, ainda estamos num planeta de provas e expiação, num meio de transição para um planeta de regeneração. Ou seja, a nossa geração não vai ver planeta de regeneração, acredito, né? Mais uns 50, 100 anos aí para frente para dizer assim, agora estamos no planeta de regeneração, né? Tem conta, o pessoal fica procurando sobre isso, mas então a gente nem vai ver. Então não tem que se preocupar, porque é uma caminhada. E a espiritualidade não nos abandona. Ela só afasta de nós se nós fecharmos a porta. Então o Senhor falava, eis que estou à porta e bato. Você precisa abrir. E abrir é isso, né? Aceitar o tempo de cada um. Dos nossos parentes, aceitar o tempo dos nossos familiares. Muitas vezes eles estão ali no seu próprio ritmo e você vai conduzindo. Vai conduzindo a sua vida. Às vezes cedendo, às vezes silenciando, né? Mas isso é recompensa. Olha só, o caminho para amadurecer com a nossa doutrina é esse, né? A gente vai transformando essa dor em luz. Quantas vezes eu sentei lá e fiz o evangelho sozinho porque a família resolveu não fazer? Mas eu fiz.
E, curiosamente, parece que naquele dia, aquela leitura, eles não entenderiam nada. Porque eu acho que ainda não... né? Porque quando a gente vai se aprofundando na doutrina, ela vai fazendo você progredir. Aí você vai tendo entendimento. Entendimento. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho a minha mãe, está com 85 anos. Ela não consegue compreender, às vezes, por que que uma pessoa sofre ali, está sofrendo determinada, né, prisão ou doença. Não consegue compreender. Poxa, tanta gente ruim que podia estar... Essa é a frase que a gente ouve, né? Tanta gente ruim que podia estar ali sofrendo. O cara está lá de boa. E a outra pessoa, que a pessoa fala assim, é tão boazinha, mas está sofrendo. Sofrendo uma dor, sofrendo ali, às vezes, uma dor física, né? E, na maioria das vezes, né, nós temos aí as dores da alma. Né? Então, a gente precisa ter paciência, porque é uma caminhada. Ela é com calma. A espiritualidade fala que quando a gente tem a opção de discutir a nossa reencarnação com os nossos mentores, né? Eles comentam o seguinte: se tudo que é prova e expiação, tem coisa que é expiação, ou seja, algo que você errou no passado e vem para que seja corrigido. E se você não corrigir, vai ter uma outra oportunidade de você passar por aquilo de novo para corrigir, até o ponto em que você aprender. E na prova? Na prova é você que faz a escolha. Olha, eu sei que eu cometi determinado erro e eu quero vir nessa existência agora para passar por essa prova, para ver se eu dou conta. Né? Então, provas e expiações. Né? E aí a gente vai tendo que ter paciência com as coisas que vão surgindo nessa nossa caminhada. E quando a gente cala o nosso orgulho, né, para que a gente possa compreender, os nossos irmãos espirituais não nos abandonam. Desde que você não deixe essas outras influências, que são influências ruins, de orgulho, de raiva, de preconceito, falarem mais alto. Que aí eles se afastam um pouquinho e deixam você caminhar. Ao ler aqui, foi me sugerido algumas leituras, mas eu não podia deixar de falar do livro Renúncia. Tá? O livro Renúncia é uma obra dos romances de Emmanuel, né? Quando você lê um livro que é muito, a gente pode dizer assim, que é técnico, né? É aquela coisa ali. Quando você lê um romance, né, você se envolve com a trama, né? Quem é que não gosta de um bom filme, né, de uma novela, alguma coisa que você vai se envolvendo com os personagens, né? Então essa é a maneira que Emmanuel encontrou de contar histórias dele. Então inicia-se ali num livro chamado Há 2000 anos, onde Emmanuel estava encarnado na Terra como Públio Lentulus, era um senador, lá na época de Jesus, né? E ele era um senador romano, e ele até... Eu não vou dar spoiler, para quem não leu o livro ainda, maravilhoso, mas assim, Jesus estava ali, né? Naquele momento que Jesus estava ali, ele, Emmanuel, estava como um senador, e ele meio que facilitou para que Jesus fosse crucificado. Só que a história conta a história dele, né? E dali vem um outro livro, 50 anos depois, e conta a reencarnação, ou seja, a oportunidade, né, de todas aquelas pessoas naquela trama de há 2000 anos, depois em 50 anos depois elas retornam.
cada um numa outra posição, cada um fazendo alguma coisa, mas a gente vai tendo uma noção de como funciona o processo reencarnatório e como funciona a misericórdia de Deus para a gente, com a gente. Você vai tendo uma noção, que é lógico que para cada um de nós é uma história. É eu e Deus, né? E esse livro, Renúncia, ele é a terceira obra, é a continuação. Então, mais uma vez, depois de tudo que aconteceu em 50 anos, vem Renúncia. Mais uma vez, contando a história daquele grupo de pessoas reencarnando, cada um numa posição e tal. E Alcione, né, que a gente consegue identificar quem é quem, né? Ela já tinha passado por essa elevação espiritual. Ela já estava habitando planeta, né, elevado. Ela já estava num planeta elevado. Ou seja, não precisava vir aqui na Terra mais. Mas o grande amor dela, nessa sequência, ele não elevou. Ele ainda estava ali nas regiões umbralinas, né? Ali no sofrimento, mas ali no momento de oração, de prece, de entendimento dele, ele lembra de Alcione. Ele fala, se Alcione, né? Eu me lembro dela, eu amei tanto essa mulher. E ela vem e se aproxima. E quando ele demonstra um sentimento de arrependimento, ela se materializa. Porque o espírito, né, de luz, muitas vezes a vibração é baixa, você não consegue ver, né? Eles é que tem que baixar para a gente conseguir ver, até os médiuns videntes, né? E aí ela vem e no momento em que ele está pedindo, ela fala, ela sente que ele se arrependeu. E ele fala, eu quero pagar pelo que eu fiz, mas eu queria que você me ajudasse. E aí ela fala, então eu vou te ajudar, eu vou voltar e vou reencarnar com você. Então eu não vou ficar dando spoiler do livro, tá? O livro é muito bom, muito bom. Segue a sequência, o bom é você pegar do primeiro e vir até Renúncia, né? Para você não perder toda a história, né? Toda a sequência. Mas, olha lá, ela era um espírito elevado, né? Que reencarna voluntariamente. Ela não precisava fazer isso. E a gente ouve, se você pesquisa na internet, né? Os nossos conhecidos aí, eles vão contando, esses palestrantes famosos, Divaldo, Chico e tal, eles falam muitos desses espíritos que, por escolha, retornam para nos ajudar. E aí enfrentam, né? Enfrentam as dificuldades do corpo, as dificuldades da vida. Não é porque era um espírito elevado que não... Mas por que isso? Porque nós aqui ainda estamos na caminhada. Então, quando a gente vai compreendendo que o nosso planeta está num processo de modificação, vamos pensar, provas e expiações, culpa e escolha, né? E regeneração. Eu gosto de pensar assim, eu me machuquei, aí o nosso organismo não vai criando a casquinha, ali, a ferida, para depois a pele voltar a ser lisinha. Você vai ficar uma cicatriz, mas ficou lisinha. Mas enquanto tá com a casquinha, se você cutucar, vai sangrar de novo. Esse é o período de regeneração. Está regenerando ainda. Então ainda teremos provas? Ainda teremos expiações? Sim. Ainda teremos o mal? Sim. Mas em menos aflorado. Porque a maioria dos filhos que aqui ficarão, né? Até quando eu posso? Tá. Os filhos que aqui ficarão, porque Jesus disse no Sermão da Montanha,
Bem-aventurados os pobres e mansos, né, de coração, porque herdarão a terra. Herdar a terra é essa terra, a terra de regeneração. Então, se nós estamos, vamos dizer assim, eu penso numa balança, se eu estou com mais pontinho positivo, a probabilidade de eu permanecer no planeta Terra e continuar a minha evolução aqui é grande. Agora, se na minha balança os pontinhos estão mais para o lado, né, negativo, eu ainda estou muito preso à materialidade, acredito que eu vou continuar a minha caminhada mais num outro planeta que a gente ouve falar, né? Fica aí mais ou menos ouvindo. Eu acredito que uns 1000 anos aí para frente, aí a gente vai ter clareza de qual foi o planeta, porque eu imagino que o pessoal de Capela deve saber, né? Que quem saiu de lá veio para a Terra, né? Quem saiu de Capela veio para a Terra. Então, o que a gente consegue aprender, né, com Alcione, né? Ela nunca forçou ninguém a aceitar as verdades que ela já tinha. Agora pensemos, se ela já estava, se eu não me engano era em Sírios, né? Se ela já estava em Sírios, num planeta mais iluminado, ela comprovou o que aqui para nós é só falado. Ela comprovou. E volta, entendeu? E aí, quando acontecem as coisas com ela, eu fico pensando assim, ela fala, eu fico pensando assim, eu sei de onde eu vim. Eu sei que eu posso ir para lá, porque, né? Então, assim, eu não vou perder isso. Mesmo que, para isso, eu tenha que renunciar, às vezes, passar por um sofrimento, passar por uma dificuldade, que muitas vezes a gente não quer. Não é isso? Não é difícil? Às vezes, você está vendo ali uma situação, sei lá, um filho ingrato. Está gritando e pondo para fora, não pedir para nascer, essas conversas de adolescente, né? Não pedir para nascer, tá? Mas você já está no... Calma, eu gosto de outro livro maravilhoso, calma. Então a conduta dela, a conduta de Alcione naquele enredo, né, onde ela não podia... eu não posso dar spoiler, mas eu vou dar bem pequeno. Pode. Onde ela não podia amar o amado. Ela veio, né, mas ele reencarnou como padre. É só esse spoiler. Aí ela não podia, né, tirar ele ali do caminho. Né? Não podia, né? Então ela tem uma fidelidade ao bem, né? Ela que renuncia ao eu, os desejos, né? Entendeu? Para poder se aproximar. Mas ela já tinha experimentado. E ela queria que aqueles que estavam em volta dela, que ela veio para auxiliar, que eles também experimentassem isso. É a mesma coisa quando a gente ouve os ensinamentos e ainda fica assim, será? Será que é isso mesmo? Será que esse pessoal está falando? Mas, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Eu mudei e ainda estou mudando. Vocês não têm noção do tanto que isso traz paz para a gente. Eu, novo, achava que ia ser o dono do mundo, que eu ia conquistar tudo, né? A gente ouve isso, né? Quando era novo é que eu vou ficar rico, que eu vou isso, que eu vou aquilo. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele segurou minha mão, né? Espera aí, menino, para de... né? Vamos aqui. E de repente, aquele véu que eu mesmo tinha colocado, achando que riqueza, que né, a forma de agir, às vezes, com vingança. Vocês não têm noção. Lá no passadinho, fiz atitudes de vingança. Entendeu? O motorista me fechou no trânsito. Aí está lá o telefone. Como estou dirigindo? Você tem um motorista assim, assim, assim? Esse cara me fechou, esse cara está correndo.
Ah, mas você não tem que exortar, que o nome da palavra é exortação, né? Quando o irmão vem falar para você, olha, irmão, você está meio que indo aqui. É até difícil, né? Você chegar na pessoa e falar, olha, você está indo aqui, né? Mas é isso. Renunciar. Que tal a gente começar agora? Então, aqui pede um início. Renuncia a uma resposta ríspida que você receber. Em vez de dar, né, toma lá da cá, silencia. Né? Substituir o eu quero pelo como eu posso ajudar. Mas isso pode ser mentalmente, né? Nem sempre é uma obrigação, né? Ah, não, eu tenho que ajudar. Não, calma. Eu vou deixar de dica de leitura o Evangelho sempre. Mas eu ofereço a vocês o livro Renúncia. Só que para aqueles que não leram 2000 anos e 50 anos depois, vocês têm a missão de ler eles primeiro, para depois ler Renúncia. E aqui ficou uma mensagenzinha, né, que a renúncia abre as portas do coração para o céu, que começa em nós. Então nós podemos fazer essa caminhada, ser mais leve, parar de nos cobrar, parar de cobrar o mundo à nossa volta e compreender que cada um de nós está num momento de evolução. Quando você começa a pensar desse jeito, você começa a compreender o que é amar o próximo. Obrigado, gente. Você quer um microfone? Obrigada. Nós temos ainda aí 2, 3 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum complemento, um comentário. Só lembrando que aqui na nossa biblioteca nós temos toda a coleção, viu? Então, ele instigou tanto que a gente pudesse fazer as leituras, nós temos aí, fiquem à vontade para ler, tá? E agora nós vamos finalizar esta primeira parte do nosso trabalho, diminuindo as luzes para facilitar a nossa concentração e permaneceremos com as luzes apagadas, porque durante esse momento nós já fazemos a nossa conexão, já começamos a receber desde o momento que aqui nós entramos. Mas como nós vamos para o passe, é importante que nós mantenhamos os nossos corações em prece, a nossa sintonia com o maior, para que a gente possa perceber todas as luzes, todo o recebimento desta noite. Basta permanecer que a gente vai fazendo um chamado, tá? Tati, você vai? Pai de infinito amor, justiça e bondade, que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, e encontrar a sua misericórdia em qualquer canto, porque a sua onipresença e onipotência nos dá a certeza de que a sua misericórdia nos alcança em todos os momentos. Muitas vezes nós, pequeninos que somos, nos recusamos a ver a tua justiça em nossas vidas. Mas sabemos, Senhor, que estás em todos os cantos. Que sejamos nós, Senhor, dignos do seu nome, mas sobretudo da sua palavra, do seu amor, e busquemos vivenciar o Evangelho, trazendo luz para as nossas vidas, calmaria para as nossas almas. Que as nossas dificuldades íntimas, que as nossas imperfeições sejam transformadas em bons sentimentos por meio do nosso trabalho, justo, digno, honesto, mas sobretudo por meio do trabalho amor. Conceda-nos, Senhor, a oportunidade de servir a Ti,
ainda que sejamos instrumentos tão pequenos. Que o pão material não nos falte, Senhor, porque o trabalho nos traz a dignidade e nos dá o sustento da matéria. Mas que não nos falte a sua palavra, a sua mensagem. Que a nossa fé seja fundamentada na razão, para que possa enfrentar em todas as épocas e não se abalar. Que a nossa fé nos faça enfrentar as vicissitudes da vida com coragem e com resignação. Que esta noite, Senhor, em que aqui viemos estar contigo, possamos nós percebê-lo em nossos corações. E que todo o merecimento que nos foi permitido ter, todas as luzes e o equilíbrio, as vibrações que aqui recebemos, possam espargir de nossos corações e alcançar todos aqueles que amamos. Alcançar os nossos lares, o nosso ambiente de trabalho, aqueles com os quais nos ligamos mentalmente. Que o seu amor e a sua justiça esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.